Fala, libertários, boa noite. Já faz um tempo que eu não gravo um vídeo aqui, mas tomei a liberdade de pegar meu celular hoje e gravar um pouquinho, como uma forma de desabafo, né? Uma forma de compartilhar o pensamento com vocês, principalmente nesse momento delicado que o Brasil está vivendo. No fundo também tem um pouco a ver, né, com investimentos, principalmente para você que já aplica em Bitcoin, que você que acumula o Bitcoin para fugir, né, das mãos do sistema tradicional. Vou falar um pouquinho aqui do caso Master, né? Vou tomar a liberdade de andar um pouquinho e falar com vocês sobre o que eu penso e sobre a curiosidade que eu tenho sobre o brasileiro. Será que perdemos a capacidade de raciocinar por completo? Porque você que ainda consegue filtrar as coisas, né, de uma maneira sã, você que ainda não foi tomado por polaridades, o nosso país ele está completamente impedido de raciocinar, de ter um pensamento crítico, porque parece que hoje as pessoas, principalmente pelo advento da tecnologia, da questão de rios e etc., as pessoas seguem outras pessoas que não têm relevância, né, intelectual para falar sobre determinados assuntos, mas opinam sobre tudo. E esses influenciadores conseguem moldar o pensamento crítico de outras pessoas que perderam a capacidade de estudar, de ler, de averiguar todos os lados, entender sobre determinado assunto, né? Saber que aquele influenciador que ele segue de culinária ou de Big Brother, de sei lá o que, ele não tem a capacidade técnica para falar sobre determinados assuntos, principalmente sobre economia, como a maioria não tem know-how. Só que esse caso do Banco Master, talvez ele esteja expondo para todo mundo que ainda não tinha entendido o que acontece, o que está acontecendo com o brasileiro, com o senso crítico. Ele expõe, infelizmente, que parece que não temos solução mais para o país, porque o mal tomou conta de tudo e as pessoas estão divididas, uma atacando a outra e o mal abrindo margem para fazer o que quiser. A gente está com a República num ponto que jamais houve na história. Certamente é o maior escândalo da história dessa República, que está lá na cumieira, está pegando todo mundo. E o pouco que foi revelado, porque isso, acreditem, não é nem 20% do que existe nos bastidores, já seria motivo para qualquer país sério paralisar tudo. É todo mundo na rua. Qualquer país sério, no primeiro vazamento, no primeiro AI de envolvimento de um ministro da maior alta corte com um acusado, com um réu, era ele mesmo se retirar. Não precisa nem de pressão, cara. Não existe mais filtro de ética, de nada. Não existe assim, a gente tem a impressão que temos lobos sedentos, poder pelo poder, e nada importa. E hoje, se você tinha alguma dúvida que a lei é igual para todos, você ainda vislumbrava que a lei é igual para todos, está aí um tremendo tapa sem mão para você acordar para a realidade. Então, esse vídeo aqui sobre os últimos acontecimentos no país, e principalmente a temperatura, né, nas redes sociais, é o que me traz a seguinte indagação. Viramos zumbis? Será que... Lembra daquele... quando surgiu o Android, né, celulares Samsung contra o iOS da Apple, que tinha um macete ali no Android que aparecia você desbloqueava, ia lá na configuração do Android, aparecia uma imagem oculta, como as pessoas com um smartphone como se fossem zumbis. Isso há 12, 13 anos atrás. E nem se imaginava o quão dependente a gente estaria de rede social, de celular, como acontece hoje em dia. Parece que aquilo ali foi uma previsão, né? Dá até a impressão de um pacto, mas é exatamente hoje como as pessoas se comportam, como zumbis tecnológicos.
estão esvaziando todo um futuro de uma nação e as pessoas seguem sua vida normalmente, como se já tivesse na cabeça, não vai dar em nada, isso é normal, a gente não pode fazer nada, que isso? Ou, o que eu vejo muito, não, né, nessa narrativa de esquerda versus direita, não, tem que caçar um fulaninho da direita que tá no meio, vamos. Aí o cara só acredita em algo que é pra tumultuar, mas não se atém aos fatos do que tá claro para todo mundo, mas ele quer que, não, se não tiver fulaninho de direita, é alguém querendo dar um golpe. Enfim, é impressionante o que vem acontecendo e você que não entende ainda o problema disso, você que não se protege contra essas incertezas no país, você que acredita no sistema bancário tradicional ainda a essa altura do campeonato, se você não se mover nesse alerta, eu acho que você não se mexe nunca mais. Porque está mais do que evidente que eles roubam o seu dinheiro, eles transacionam dinheiro que não existe, e no final de tudo, a população vai pagar a conta. Como pode chegar a um nível, um banco pequeno, dar um calote desse tamanho no sistema brasileiro? O FGC não vai cobrir nem 30% do que foi roubado das pessoas. Essa é a realidade. Ontem eu assisti o caso de uma família que investiu cerca de 1 bilhão, não sei, e só conseguiria resgatar ali cada um dos seus 250 mil do FGC. Parece que realmente o crime compensa no Brasil. É triste o que a gente observa. É triste como os veículos de comunicação estão passando isso. Na pandemia, as pessoas fragilizadas, sem empregos, os seus pequenos comércios fechados, obrigado. Era injeção de notícia ruim diariamente, todas as pessoas em casa, sem necessidade da mídia atacar, só com notícia negativa, né, com perspectiva ruim. E qualquer ai daquele governo naquela época era um escândalo, mas agora quando a gente tem algo que é... Isso sim abala a soberania de um país, isso sim é fascismo puro. Um ministro da alta corte botar sua esposa para receber dinheiro que é desviado, e não se constranger em nada com isso, ainda querer prender quem vazou alguma informação. A gente vive um estado de monarquia, pior do que uma monarquia. Você trabalha para sustentar essa corja toda. Alguém tem que fazer alguma coisa de verdade, porque hoje está a prova que o sistema todo está colapsando. As instituições... Para que servem as instituições? A que nível estão as instituições? Foi comprovado, PGR, ministros, todos foram para Londres a patrocínio do réu, bancando palestra para eles. Alguém acha que todos esses que já foram beneficiados, talvez seja até hoje? Quem vigia o vigia. É uma frase bacana que eu li hoje. Quem vigia o vigia. Infelizmente, a maioria da população não tem discernimento para entender o que está acontecendo, não sabe o que fazer, acha que o seu direito é não fazer nada. É confiar, né, que isso vai ser resolvido, porque a gente tem um governo que investiga. Doce ilusão. Então, senhores, mais do que nunca, cripto é libertação. E se você não tiver um plano, que você comece agora a montar o seu plano, porque o mundo não vai ter pena de você, principalmente esse país. Parece que a gente está num pesadelo eterno. Quanto mais cava. Enfim, eu espero que isso que eu vejo na internet não represente o pensamento geral. Eu espero que as pessoas estejam atentas no que está acontecendo. Não é esquerda contra ou direita contra a população, não. É um sistema todo contra o povo. Está na hora de acordar. Enfim, era um desabafo que eu queria fazer. Não sei quantas pessoas, se alguém vai assistir esse vídeo, mas vou deixar aí disponível. Sei que pode incomodar muita gente, mas é um resumo rápido que
dos absurdos que esse país proporciona e não à toa a gente está vivendo um êxodo de milionários, né? Governantes fazendo o Paraguai muito feliz, que é um dos países aí de destino para quem não aguenta mais tanta impunidade, tanta cara de pau, tanta falta de honestidade. É isso, eu vou tentar fazer alguns vídeos regulares aqui novamente. A gente está num momento de mercado de quem já está calejado, é mais do que esperado isso. Quando falam que algo, quando chega no topo, o pessoal sempre projeta um topo 2 vezes maior, então ali é o claro sinal de saída. Então, hoje a gente tem um mercado totalmente diferente de 2017, totalmente diferente de 2021. Então, hoje praticamente altcoin nenhuma, não é, tudo é cassino. Hoje está mais evidente do que nunca, somente Bitcoin. E se você usar uma estratégia aí muito tranquila, com percentual e sem querer ganho rápido, você talvez observe alguma altcoin potencial, mas hoje eu não gosto nem de estar falando tanto desse mercado, porque eu vejo tanta gente grande que fazendo pessoas perderem dinheiro à torta direita, achando que não é o mesmo mercado de 2020 que eles deram sorte de entrar e alavancarem o número de inscritos, etc. Mas grandes mentes por trás disso só se aproveitaram do mercado cripto e venderam uma narrativa. Tem gente inteligente em todo quanto é lugar, então para onde está indo a maré, essas pessoas brilhantes para o mal vão iludir e vão traduzir uma pirâmide para dentro do esquema cripto. Derivativos dentro de cripto, que infelizmente, né, principalmente após a vitória do Trump, que brincou de manipular o mercado, muita gente saiu estraçalhado desse mercado. Talvez nunca mais volte, mas se entender esse básico de só comprar Bitcoin autocustódia, já estariam à frente de muita gente. E é isso, sigo aqui, por mais desesperançoso que esteja, mas tentando acreditar que um dia essa nação vai acordar, que os zumbis vão despertar. Cripto da libertação, vambora.